por que que os mísseis de Israel destroem Gaza, né? Matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Meus amigos, quando a gente pensa que o tal jornalismo profissional chegou no fundo do poço, eles cavam um pouco mais e continuam descendo. Você viu aí essa fala desastrosa da Eliane Castanhede, da Globo News, lamentando aí, quase que lamentando, o baixo número de vítimas civis em Israel. Ela chegou a usar o termo nefasto, o termo de uma mortezinha ou outra, quando se referindo aos civis de Israel que são vítimas aí dos ataques do Irã, por exemplo. Bom, isso mostra o que está no coração dela, como ela pensa. Mas é óbvio, né? Ela viu a repercussão nas redes sociais. Eu vi aí deputado estadual Márcio Galberto, deputado federal Ramagem, senador Flávio Bolsonaro e outros comentando o óbvio, o quão foi absurdo essa fala dela. Aí ela tenta agora, não, fui mal entendida, não é nada disso. Não veio um pedido de desculpa, tá, pessoal? Não veio uma retratação, as pessoas que se ofenderam, familiares de vítimas, nada disso. Mas ela está dizendo, se fazendo de vítima, a vítima é ela. Ela foi mal compreendida. Aí ela vai dizer que condena o antissemitismo. E ela não é nenhum monstro, né? Ela não é um monstro que lamenta poucas mortes em qualquer guerra que seja. Mas aí ela vai dizer que o importante é entender por que os ataques do Irã são menos danosos do que os israelenses. E aí você vê o cinismo, que aí já é deboche mesmo, o cinismo dessa jornalista. Porque ela fala o seguinte, mas quais são os mísseis iranianos, né? Como são a defesa, os bunkers, as edificações de Israel? Ora, qualquer jornalista que se preze teria resposta para essas perguntas. Ela não precisaria falar esse absurdo para tentar achar resposta para isso. Por quê? Uma simples pesquisa na própria mídia tradicional já mostra isso aí. Olha só, um outro conflito de Israel contra o Hamas, mas ao mesmo modus operandi, que são os inimigos ali de Israel, são todos associados. O Irã é quem financia, por exemplo, o Hamas. E aí o Hamas ele foi condenado pela União Europeia, altamente globalista, né? Chamado de progressista. A União Europeia condenou o Hamas por usar civis como escudos humanos. Como é que funciona isso? Já vai fazer um ataque contra o Hamas. Eu estou falando ali da faixa de Gaza, né? Vai fazer um ataque ali. Israel avisa antes para que se evacuem os edifícios próximos, para que os civis não estejam circulando, porque Israel quer atacar uma base militar, quer atacar um lugar onde o Hamas armazena armas, ou algo importante para eles, né? Veículo, dinheiro, esse tipo de coisa. E aí Israel vai atacar esse lugar. O que o Hamas faz? Coloca ali estudantes, mulheres, enche aquilo de civis, coloca uma feira em torno, pessoas circulando, para tentar ou fazer Israel cancelar o ataque, o que acontece muitas vezes, ou se ocorrer o ataque, se houver o ataque, Israel ser punido nas cortes internacionais por ter lesionado ou atingido civis, mesmo que seja um efeito colateral de qualquer conflito. Por outro lado, como é que funciona em Israel? Grande parte do dinheiro, dos recursos da defesa de Israel são usadas para isso aqui, ó, como você está vendo. Isso é o chamado Domo de Ferro, né? É um sistema inteligente, um sistema de defesa antiaérea que Israel usa para se defender dos mísseis que são projetados pelo Hamas, ou pelo Irã, ou por qualquer outro inimigo. Então, quando esses mísseis vêm, essas baterias antiaéreas encontram esses mísseis no ar, destroem no ar, para evitar que eles cheguem em solo, na casa de alguém, algum prédio, etc, etc. Então, grande parte do esforço militar, do recurso militar de Israel é empregado justamente na defesa dos seus civis. Eliane Castanhede, a senhora já tem idade. A senhora faça o favor. Qualquer pessoa que pesquisasse minimamente saberia. Como é que a senhora não sabe disso? É lógico que sabe. Mas é uma gente cínica que tenta formar, manipular a opinião do brasileiro. Por isso eu quero fazer um pedido a você. Compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas no Brasil que assistem a Globo News, que assistem a Globo, vão ver o número, porque atingiu tantos civis aqui, atingiu tantos civis ali, e acham que aquele país que tem mais civis atingidos é
é um país que está se defendendo, é um país pobrezinho, né? Não. O Irã, por exemplo, ele coloca os seus recursos não na educação, na saúde, na infraestrutura do seu povo. Ele gasta dinheiro, sim, no seu grande plano, que é varrer Israel do mapa. O primeiro inimigo deles, Israel, e o segundo são os Estados Unidos, que ele chama de grande Satã e pequeno Satã. É ali que eles colocam os recursos deles, enquanto Israel gasta dinheiro para proteger a sua população. E, além de tudo isso, você vê cenas como essas aqui, olha só. Um hospital em Israel atingido por um ataque do Irã. E aí o Irã vai dizer que não, foi um erro de cálculo, o material é ruim e tudo mais. Mas essa é a aposta desses países, desses inimigos de Israel. É apostar no caos, apostar no terror. Enquanto Israel está atacando a estrutura militar do Irã, por isso que Israel avança tão bem nessa guerra. Por quê? Israel não está destruindo o país. Ele sabe onde tem as armas, onde tem as estruturas, as aeronaves, aquilo que o Irã precisa para atacar Israel vai lá e ataca. É igual o ataque que teve agora da Ucrânia contra a Rússia, né? Muito bem sucedido, porque foi ali, ó, em cima dos aviões, causou prejuízo militar. Não atingiu o civil, não atingiu apartamento, não atingiu escola, diferente daquilo que os inimigos, em geral, comunistas, né? Eles fazem isso. E aí, por falar em comunista, né? A gente tem agora a infelicidade de ter no governo o Luiz Inácio, que usa esse adereço aí, olha só, confrontando Israel, apoiando os inimigos de Israel, por exemplo, enquanto Israel, quando o Brasil teve um desastre em Brumadinho, já mandou seus recursos humanos, materiais, para nos ajudar. E essa retribuição do Estado brasileiro para Israel. A imprensa brasileira não comenta sobre isso, não fala sobre essas circunstâncias do conflito, sobre o posicionamento do Lula, mas é a mesma imprensa que ruge como leão quando o Tarcísio de Freitas aparece num evento cristão com a bandeira de Israel. Ora, se a fé cristã vem de Israel, né, começou em Israel, começou em Jerusalém, qual o problema de, num evento cristão, você usar uma bandeira de Israel, um amigo, um aliado histórico do povo brasileiro? A imprensa começa a protestar, justamente porque ela quer causar confusão na mente brasileira. Mas felizmente, a dona Eliane Castanhede não foi um ato falho, não. Ela falou aquilo que está no coração. Por quê? E eu afirmo isso sem a mínima dúvida. Gente como ela não tem um senso crítico, não tem senso moral. Ela é incapaz de saber aquilo que é bom ou mal, certo ou errado. Ela simplesmente fala. E quando vê que a repercussão foi negativa, ela sai aí se fazendo de mal entendida. Só queria tirar uma dúvida. Olha, minha senhora, se com essa idade e o tempo de jornalismo que você tem, você não sabia disso aqui que eu acabei de falar, olha, devolve o teu diploma e volta para casa, que você está na profissão errada. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.